Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, que a tua presença, Senhor, se faça em nossos corações. Que teus anjos amigos, Senhor, possam, batendo suas asas cintilantes, derramar a luz sobre esta casa santa. E acolher, Senhor, as dores, as dificuldades e as rogativas de almas e espíritos encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, possam encontrar e receber, Senhor, a tua paz. Dai-nos, Senhor, a luz do entendimento, dissipando as névoas dos nossos pensamentos. Dai-nos, Senhor Jesus Cristo, a capacidade de sentir a tua santa energia de amor, dissipando Cristo Jesus, as fragilidades emocionais, que possamos abrir as portas do nosso coração para que tu possas entrar, Senhor. Esquecermos por alguns momentos do mundo lá fora, da matéria, dos problemas familiares e confiar em ti. Entregar, Senhor, em tuas mãos nossas vidas e saber que tu podes cuidar de nós. Assim como fizeste, Senhor, com aquele centurião que foi a ti, pedindo ajuda para um dos seus que passava mal, dizendo que não era digno de recebê-lo na casa dele, pois ele era ainda pecador, mas que confiava que tu pudesses mandar um anjo amigo a cuidar. Jesus disse: volte, já está curado, pois a tua fé curou e tua casa é edificada. Que possamos ter, amado Cristo, esta fé e abrir nossos corações e não conflitar com as verdades. E apenas, Senhor, obedecer e aceitar as tuas verdades. Abençoai o lar, família e familiar de cada um aqui presente, Senhor. Abençoai, Cristo Jesus, aqueles que titulam inimigos e se transformam em algozes do espiritismo cristão. Abençoai, amado, os trabalhadores desta casa espírita. Somos servos dos teus servos, aprendizes do teu evangelho. E possamos, Cristo Jesus, espelhar a tua imagem, fazendo a tua santa vontade de amor. Abençoe o alimento que queremos tomar e servir, e que este alimento seja, Senhor, um precioso medicamento, transformando este alimento no remédio, Senhor, que fortaleça o corpo, mas também Cristo Jesus, e Ele possa fortalecer nossa alma, nosso espírito. Iluminar e abençoar todos aqueles que, de alguma forma, participaram para que este alimento chegasse até nossas mãos. Ilumine-os, abençoe-os, Senhor. Que tuas mãos sejam iluminadas, mesmo se estiverem calejadas. Que teus corações estejam em paz, pelas bênçãos que tu possas derramar, Senhor. Abençoai, Senhor, este caderno de prece, todos os nomes que aqui se encontram, aonde estiverem, possam receber a visita, Senhor, de um anjo amigo, mensageiro da tua misericórdia. E assim, Senhor, aliviar a dor, dissipar as trevas, dissipar, Senhor, os vícios, e despertar, sacudir a alma, o espírito, Senhor, para buscar teus caminhos na religião que acreditar, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Cristo, estendei tuas mãos sobre essas jarras, garrafas, recipientes com água, e de tuas mãos iluminadas, assim como transformaste água em vinho nas bodas de Canaã, transformai, Senhor, esta simples água no mais precioso medicamento, na individualidade de cada ser e na necessidade de cada irmão. Sejam colocados os remédios necessários, Senhor, os elementos necessários,
tanto da natureza quanto do espaço, e assim transformando-se em águas fluidificadas, ao passar em suas dores ou ingerir, possam os irmãos encontrar a melhor e a cura das feridas físicas e espirituais, pois transformam-se em águas de nosso Senhor Jesus Cristo, remédio santo e bendito do amor. Estendei sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, asilos, presídios e orfanatos, manicômios, a luz sagrada do teu amor e o conforto às almas aflitas e sofridas. Aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal e o erro, lá esteja, Jesus Cristo, a tua presença de luz, de amparo e esperança. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, aqueles que estão abandonados por si mesmo, distanciados da fé e titulando-se ateus, amparai a cada um, Senhor, e que possamos compreender que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Jesus amado, iluminai Jesus Cristo. E possamos compreender que na prática da caridade nós nos unamos na fraternidade universal do amor, transformando a humanidade no mundo regenerador. Abençoai nosso país querido, essa iluminada, bela nação, que é a pátria do Evangelho, é o coração do mundo. E possamos cumprir a missão, Senhor, e enviaste-nos para que possa ser concretizado e que tuas bênçãos santas e sagradas se estendam sobre toda a humanidade. E que assim, amado Jesus, teu reino aqui se faça nos corações dos homens de boa vontade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Assim seja. Boa tarde, irmãos, amigos, queridos. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos nesse dia especial. Por que hoje é especial? Porque nós estamos aqui, né? Hoje tem a fogueira do seu Geraldo, todos estão convidados, às 8 horas da noite eu acenderei aquela fogueirinha lá. A bela, gostosa, saborosa, iluminada, né? Canjica está pronta, né? Aqueles que estão na fase fértil, cuidado, porque geralmente 9 meses depois começa a nascer menino, porque ela é poderosa, né? Quem está de regime, lembre-se, cada colher tem 2.000 calorias, né? Mas não se preocupa não, nós estamos precisando se preocupar não, né, Jorge? Nós podemos comer. Então, assim, sabe, coma à vontade, né? E semana que vem, segunda-feira, a gente começa a dieta, né? Então, assim, pode... E quem quiser ficar aqui, fique até as 8 horas, até 8 horas não, até a hora que quiser, né? E quem for embora, volte depois, e assim, quiser dar a honra da tua presença junto a nós, eu fico muito feliz. Não tem vínculo financeiro, não tem vínculo religioso. É numa casa espírita, porque eu moro aqui. Se eu morasse em outro lugar, seria em outro lugar. Mas eu moro aqui, moro naquela casinha ali. Casinha é forma carinhosa que eu falo, que para mim é um palácio. Então, sabe, são convidados. Seu convidado é meu convidado, né? Tem muitas coisas para a gente, aquelas guloseimas de menino que a gente tanto gosta, né? A gente gosta. Eu tenho um pedido de perdão e desculpa a fazer a todos aqueles que vieram sábado passado. Me perdoe pela sopa que não estava boa. Me perdoe. Em 20 anos, sabe, eu não vou transferir responsabilidade, a culpa inteira da minha pessoa, mas eu estava passando muito mal. Mas, né, a verdura ficou crua, sem tempero, e parece que tudo estava contribuindo, sabe, negativamente, e o gás acabou, e aí ela não cozinhou direito. Quando eu comi, eu fiquei envergonhado, meu Deus, eu ofereci isso às pessoas, sabe, mas uma coisa, tirando que não estava saborosa, né, me perdoe, mas foi feito com muito amor, com muito carinho,
muita dedicação, sem nenhum compromisso de obrigação da minha parte, compromisso de devoção, não obrigação, sabe? Isso é uma verdade. Então, tá aí meu pedido de desculpa, né? A da terça-feira estava salgada, né? Eu já vou pedir desculpa para meu filho também, porque a da terça-feira ficou bem salgada mesmo, que eu não consegui nem comer. Então, nós dois não estávamos em momentos muito bons, né? Então, mas graças a Deus nós estamos de volta, né? Tudo passa. Né? E nós compreendendo que tudo passa, nós temos muitas vezes tantas dificuldades na nossa caminhada existencial, na encarnação. E muitas vezes a gente até faz questão de esquecer, sabe, quais foram os motivos que nos trouxeram aqui à face da Terra. O Evangelho de hoje chama-se Necessidade da Encarnação. É a lição no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Sabe? Seria muito importante que nós nos preocupássemos muito o porquê que aqui nós vimos. Qual que foi a causa primária que Deus, meu pai, seu pai, falou assim: Geraldo, vai desce a terra, vai nascer filho da dona Conceição com o seu Braulio, vai nascer lá no córrego da Estiva, com parteira, morando em um pequeno brejo, numa casa de pau a pique, sabe? Vai nascer lá, e você terá uma trajetória, terá 7 irmãos, filhos do mesmo pai, mais uns 10 fora do casamento. Tu vai passar uma infância assim, depois uma adolescência difícil, né? Vai quase morrer por muitas vezes, mas eu estarei sempre com você. Mas tudo isso tem uma causa. Tem uma causa, tem um porquê, sabe? Então é muito importante que a gente reflita sobre isso, porque nós estamos perdendo a causa da nossa encarnação. Por que você vai ter família difícil, sabe? Essa semana eu pensei muito na minha infância e juventude. Lembrei demais de um irmão, que é um ano mais velho que eu, já desencarnou recentemente. Né? E eu pensava, meu Deus, sabe, eu preciso encontrar o sentido existencial. Nós precisamos encontrar esse sentido existencial. E aí, e tudo que eu trago como aprendizado de crescimento espiritual, eu venho e exponho na nossa casa, nesse templo, porque o Evangelho de Jesus é isso. Paulo pregou a sua vida, Pedro falava dos seus conflitos íntimos, Tiago, João, compreende? Então isso é o caminho para a evolução. Porque nós só aprendemos com o nosso passado, nós não aprendemos com o amanhã. Você sabe alguma coisa do amanhã? Você sabe alguma coisa do amanhã, domingo? Você não sabe nada, eu não sei nada. Nós temos esperança, planos para amanhã, mas nós não sabemos nada. Então não tem como nós sabermos decidir nossa vida pelo amanhã. Mas temos condição de fazer do nosso passado crescimento para uma melhoria do amanhã. Sabe? E nós sabemos que nós estamos vivendo num momento muito difícil, individualmente, particularmente. Momentos estes que são os conflitos internos. E vocês sabiam que a única esperança que nós temos é o Espiritismo cristão? Porque ele nos esclarece, ele nos mostra e nos dá a condição da compreensão de vidas passadas, presente e reencarnação. Nele não tem dogmas, rituais, alegorias, interesses, não tem troca financeira, não tem promessas vãs, não faz milagres, apesar que ele faz muito milagre, mas não faz um milagre sem a necessidade da transformação. O milagre quem faz é na individualidade de cada ser.
O Espiritismo cristão nos fornece os instrumentos de que nós façamos o milagre em nossa vida. Então, qual que foi a necessidade da sua encarnação em um planeta, em uma terra, em uma cidade, em uma família, junto com as pessoas? Nós devemos pensar muito sobre isso. Autoanálise. E se o Espiritismo é o caminho para a salvação, olha, não estou desprezando nenhuma das outras religiões, as outras religiões são importantíssimas para culminar todos nesse crescimento de aprendizado cristão do Espiritismo, porque o Espiritismo, sabe o que é o Espiritismo? Consolador prometido. Jesus falou, se confiares em mim, se obedecerem, eu enviarei-vos o Consolador, o Espírito de verdade, que vai vos libertar, e vai vos esclarecer, e vai dizer tudo o que eu tenho dito e muito mais. Vozes soprarão de todos os lados. Compreende isso? Ouvireis, mas não vereis, porque são os anjos do Senhor. E vocês sabiam, acredito que não, que tem um movimento muito grande para descredibilizar o espiritismo cristão? No ano passado, fez-se um grande movimento, mas ninguém sabe disso, no sul do nosso país, onde formaram 1.350 líderes religiosos. Ficaram lá por um tempo que eu não sei, fazendo estudos e técnicas para envolver o Brasil inteiro em formas e fórmulas de descrenças e de convencimento para determinada linha religiosa. Quantos aqui escutou assim, se você for no centro espírita, lá está te fazendo mal? Não vá. Quantos aqui já escutou dizendo assim, depois que você foi no centro, é por isso que te aconteceu. Por isso que você está passando por essa dificuldade, você foi no centro espírita. E assim por diante. Olha, se você for no centro espírita, o demônio te pega. E assim por diante. Olha, seu filho está rebelde porque você está indo no centro espírita. Olha, está caindo, seu filho está caindo, é pequeno, está caindo, porque você está indo lá no centro espírita, tem que batizar. Menino, eu acho que eu não pararia em pé, porque até hoje eu nunca batizei. Né? Então, assim, agora é um ataque, sabe, declarado, sabe? Quase todos os dias eu escuto pessoas me dizerem isso. Olha, sabe, eu não estou indo lá porque me disseram que faz muito mal. Eu não estou indo lá porque, sabe, falou para mim que as coisas estavam desandando, que está muito mal. Uma vez, eu cheguei na casa do meu sogro, e ele estava muito triste. Meu sogro é um homem muito simples. Isso tem há mais de 15 anos, né? E ele estava muito triste porque tinham ido lá um líder religioso que ele frequenta até hoje, tem 50 anos que ele frequenta, e que tinha dado um carnê. A casa dele estava no contrapiso, as paredes sem reboco, os fios pendurados, morava ainda num barraco de telha 2,44, aquela fininha, se levantasse você pegava assim, de dia, calor demais, de noite, frio demais. Um carnê com 12 prestações, uma contribuição compulsória para que o líder religioso trocasse de carro, porque o carro era velho e tinha 2 anos de uso. E eu falei, não dá, rapaz. Compra saco de cimento, vamos mais. Né? Naquela semana ele não fez. Ele não doou. Mas na outra ele arrependeu e doou. Porque não, eu tenho que devolver, porque eu não estou pegando mais emprego. Ele era pedreiro na época, carpinteiro, pedreiro. Não estou pegando mais emprego, não estou conseguindo trabalhar. E aí eu não vou ter dinheiro, eu não vou conseguir. Porque essa é a ameaça. Ou você
contribui, ou você fica nessa igreja, ou você vai para o inferno. Ou você vai morrer, ou você vai ficar pobre, ou você... Entendeu? Ou você vem aqui, dizem lá, ou você vai ficar pobre. Agora, se você for lá, o demônio te pega. Então, nós estamos vivendo uma era de uma ameaça. Como a gente faz para aqueles meninos? Vai lá fora não, senão o homem do saco te pega, né? Compreende? Não vai lá não, senão a barata te pega. Né? Aí aquela criança cria trauma. Aí, a hora que chega adulto, está lá um homem de 1,90 m de altura, né? Pesando 110 quilos. Aí, a hora que está caminhando, vem uma barata e... O que é isso, menino? Uma barata. Não, mas é um ser desse tamanhozinho. Se você olhar para cima e andar, você faz nela. Mas aquilo criou trauma no inconsciente. Então nós estamos vivendo esse trauma inconsciente. Aí nós não conseguimos orar direito, nós não conseguimos receber a luz da verdade, e nós estamos perdendo o processo reencarnatório. O que te trouxe na Terra? Eu sei o que me trouxe. Você sabe o que me trouxe aqui na Terra? Para me salvar. Para me salvar. Eu vim aqui me salvar a minha pessoa. Entende isso? Será... Me perdoe, eu tô... Será a encarnação uma condição que somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, estou sofrendo tanto porque deve ser punição que me trouxe à Terra. Meu Deus, minha família é tão difícil que deve ser punição dos céus, né? Deus está me punindo por ter me dado tanta família difícil. Quantas ingratidões, quantos pais difíceis, quantos filhos difíceis, quantos cônjuges difíceis, e quantas dificuldades temos na caminhada terrena. E nós muitas vezes pensamos que isso é uma punição. Mas nós vamos entender isto hoje. Ao menos uma pequena parcela do entendimento, para que a gente possa se fortalecer. E nós possamos fazer uma mudança em nossas vidas, se assim nós quisermos. Sabe assim, quando a pessoa fala assim, meu Deus, eu não aguento trabalhar tanto e ganhar tão pouco. Eu quero transformar minha vida. Aí a pessoa fala assim, já sei, vou para os Estados Unidos trabalhar. E vai. Passa o pão que o diabo amassou e volta bem de vida. Né? Ou outros que ficam aqui, falam assim, eu não vou para outro país, mas eu vou me especializar, eu vou me profissionalizar e vou dedicar a cada valor que eu ganhar, o sábio gastar. Você sabia que o princípio da riqueza não é ganhar dinheiro? Eu sou categoricamente um homem rico. Você sabia? E eu aprendi isso quando era menino. Você sabia que ficar rico não é ganhar dinheiro? É saber gastar o dinheiro? Você está entendendo isso? É saber gastar o dinheiro. Não é? Há 25 anos atrás, eu comprei um imóvel por 10 mil reais. Hoje vale 500. Eu podia ter pego 10 mil reais e ido para a praia e ficar 2 meses lá, não é? Entendeu? Quanto eu teria daquele dinheiro? Nada. O que eu teria? Nada. Hoje o imóvel me proporciona, se eu quiser, com o aluguel que eu recebo dele, 3 viagens para a praia anual. Anual. Entendeu o que é saber gastar o dinheiro? Então, se você quer fazer uma transformação na sua vida, você tem que aprender, então, a ganhar e a gastar as suas forças energéticas com sabedoria. Para isso, tem que fazer uma modificação. Para isso, você tem que entender o que está te trazendo sofrimento. E o motivo da reencarnação é salvar você mesmo. Essa encarnação não é uma punição se você não colocar ela como reclamação. Aí ele diz, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meios de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhes confiou.
Deus lhe confiou uma missão. Por isso você veio à Terra. Jesus falou para você assim, vai à Terra, vai. Você tem essa missão. Mas a primeira missão que te trouxe aqui é te salvar. É aprimorar seu espírito. Preste atenção. E isto é necessário para eles mesmos, pois as atividades que estão obrigados a desempenhar ajudam o desenvolvimento da sua inteligência. Então, quando eu lembro que eu passei 8 anos em um trabalho repetitivo, eu tinha que ter concentração, eu pensava, meu Deus, para que 8 anos eu estou fazendo a mesma coisa? E não tinha jeito de sair daquilo, porque ganhava muito pouco, pagava aluguel, tinha que sustentar filhos. Eu pensava, mas meu Deus, o dinheiro não chegava no fim do mês. Então, 13º, férias, estava tudo já comprometido. Aí, depois, passadas-se décadas, eu entendi. Aquele processo de 8 anos em concentração, em detalhes, perdoe, levou-me a ter hoje uma segurança mental para ser um trabalhador da seara de Cristo. Você precisa de ter concentração. Como que vou dirigir uma área mediúnica? Como que eu vou comunicar com espíritos? Como eu vou receber as instruções de Deus, dos espíritos de Deus? Como eu vou aconselhar uma pessoa? Como eu vou auxiliar espíritos encarnados e desencarnados? Se eu não tiver uma organização disciplinada cerebral. Então foi aquele tempo, os 8 anos que eu passei ali, ó, na cantiguinha de grilo, trabalhando numa empresa. Né? Calado, sozinho, né? Aquele serviço de concentração, 9 horas por dia, 12 horas por dia. É isso. Você está fazendo aquilo que é necessário para o seu futuro. Faça, aprenda, bem feito. Quando falando assim de concentração, né, para entrar em relação com o mundo astral, né, mundo espiritual. Há tempos atrás, é que aconteceu de novo essa semana, né? Eu falei assim, a espiritualidade não tem muita dó da gente mesmo, não. Há tempo atrás eu estava sentado ali, era um domingo, eu estava sentado ali na minha área, ali, estava chuvinha gostosa, domingo de manhã. Eu vendo assim, falei, meu Deus, eu moro no paraíso. A 1 quilômetro da capital, né? Daqui ali na capital tem 1 quilômetro, estou numa cidade do interior, mas eu moro numa chácara que para mim é o meu sonho, é uma fazenda, é um interior, é uma cidade, é um lugar silvestre, né? Até tamanduá que passa na chácara, viu, gente? Vocês pensam desse tamanho assim, a tamanduá bandeira. Então tem, né? Então assim, eu moro, falo melhor, e eu estava lá, falei, meu Deus, eu não mereço isso não. O espírito sentou lá, e falou assim, não merece mesmo não. Tem misericórdia divina, rapaz, eu levantei e fui caçar um serviço na hora. Falei, então deixa eu trabalhar, né? Aí essa semana, eu durmo pouco, rezo muito, e eu estava sem dormir na madrugada e eu orando, né, rezando, e eu disse assim, meu Deus, quantas bênçãos tu tem me dado, quanta misericórdia tem me ofertado, sabe? Mas quantas bênçãos celestiais, né? Ordenar uma casa espírita, ter um grupo de trabalhadores, amigos que velam tanto pela gente, né? Uma família maravilhosa, sabe? Eu não mereço tudo isso. O Espírito falou assim, então faz por merecer. Eu só não levantei para ir trabalhar porque eram altas horas da madrugada, porque senão eu vou sair para trabalhar. Eu falei, já que eu vou rezar, né? Está falando para você que eles não aliviam? Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Não pense que você é menos ou mais do que ninguém. Não pense você que Deus te ofertou pouco, não. Deus dá a cada um as mesmas condições. Este princípio, isso chama-se igualdade universal.
Isso chama bondade paternal, que dá a todos os filhos as mesmas condições e, nessas condições, dá a cada um o direito de escolhas. Então, nós é que escolhemos desenvolver-nos, elevar-nos, multiplicar-nos ou sofrer, retrair, reclamar, adoecer. Compreendes? Deus dá o mesmo ponto de partida a todos. Qualquer privilégio seria uma preferência, qualquer preferência é uma injustiça. Se Deus desse preferência a A ou B, C ou D, seria injustiça. Deus não pratica injustiça. Então, se tal religião tem privilégio, não tem. Não tem. O Espiritismo, ele nos faculta o conhecimento e a capacidade de trazer esse conhecimento para nós e mostra-nos o caminho para praticá-lo. É a diferença entre todos os aspectos religiosos. Mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. Preste atenção. A encarnação é transitória, passageira. Nós não estaremos perpetuamente encarnando no mesmo lugar, com o mesmo planeta, com as mesmas pessoas. Não. Ô bênção, né? Ô bênção, né? Porque tem uns que a gente está querendo morder na orelha, né? Outros a gente está querendo ficar o resto da vida junto, né? Mas presta atenção. Mas é uma tarefa que Deus lhes impôs no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, vencem mais rapidamente e de maneira menos aflitiva esses primeiros degraus da iniciação e colhem mais cedo os frutos de seu trabalho. Agora você entendeu, né? Você sabe por que você está sofrendo tanto? Você sabe por que a vida foi tão difícil, trabalhos tão difíceis? Para te fortalecer. É a musculação da tua alma, é o incentivo da sua capacidade intelectual, para que você possa ganhar uma promoção. E nessa promoção, você possa se vencer, escolher, é o direito seu de escolha. Deus não vai interferir no seu direito de livre-arbítrio. Se você fizer escolhas para o teu crescimento espiritual, você vai distanciando dos problemas e das diversas dificuldades. E você vai passar para um plano melhor, ainda que na Terra. Compreende isso? Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. E é assim que, pela sua teimosia, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é quando, então, ela se torna um castigo. Então, quando a gente teima, olha, preste atenção muito sobre isso, guarda isso, segura isso em seu coração. Quando nós viemos com a missão e você vai largando de fazer os seus compromissos morais, espirituais e os deveres com a sociedade, com aqueles, com seus semelhantes, você vai tirando nota ruim. Então chega no fim da encarnação, você bomba, como diz na escola, é reprovado. Então você não passa para o ciclo seguinte, com a série melhor. E você sabe qual que é o problema de não passar? É que você terá que voltar e fazer. Agora, o problema, a dor e a dificuldade, não é retornar e fazer a mesma coisa. Não. Isso é matéria. É tipo assim, você termina de almoçar, aí você almoçou, está de barriguinha cheia, fala, vou lavar as louças. E você vai lá e só joga uma aguinha nelas. Não lava. Só joga uma aguinha. Aí você vai curtir seu zap. Vai curtir sua preguiça. Chega perto,
Próxima janta, você vai fazer a janta, olhar para a janta, as vasilhas estão tudo sujas. Por quê? Você lavou, não lavou elas direito no almoço. Aí você reclama, mas você vai lá, desculpa, e faz novamente. Normal. Isso não é peso. Isso não é sofrimento. Às vezes você fala, nossa, devia ter lavado direito, não precisava lavar 2 vezes, né? Perfeito. Isso não é sofrimento. Você sabe qual é o sofrimento? Esse processo reencarnatório. É que numa encarnação, nós nos melhoramos. Por mais teimoso que você seja ou a gente seja, nós nos melhoramos. Nós crescemos psicologicamente. Nós crescemos moralmente. Nós crescemos sensivelmente no campo das emoções. E aí, nós passamos, termina a encarnação, nós vamos passar para o ciclo seguinte? Não, nós continuamos no mesmo ciclo. Só que aqueles que melhoraram, passaram para o ciclo seguinte. E aqueles que estão ruins, vieram para o nosso. Então, aí começam a ser os encontros difíceis de convivência. As pessoas terríveis que aparecem em nossas vidas, ocasionando-nos tantas problemáticas. Sabe, assim, quando você tem noção de higiene, é um exemplo, de ética, de educação, você vai se alimentar, põe o pratinho ali, né, garfinho, faquinha, aí você lava as mãos antes, aí você vem, aí um senta na sua frente lá, né? Entendeu aí? O sofrimento é moral, o sofrimento é espiritual. Então, aí você passa a conviver com pessoas de pouco respeito. Uma pessoa que te chama por nomes pejorativos e você sofre com aquilo. Olha, eu devo ser um espírito recalcitrante, porque quando eu era menino, meu pai falou uma palavra para mim, eu chorei a tarde inteira, porque ela me doeu demais no coração. E hoje, você vê as pessoas falando as mesmas coisas uns com os outros, de uma forma tão natural, né? Eu vejo ali na porta do meu escritório, né, conheço todo mundo, as pessoas se tratam de uma forma assim bem zombeteira, se eu poderia dizer, ofensiva, se eu poderia dizer. Acho que ninguém sabe o nome do outro. Chama, xingando a mãe, xingando, né? O cara está trabalhando lá, suado, aí o outro passa, ô vagabundo, o cara está bebendo. O que chama o trabalhador de vagabundo está bebendo. Né? Você está entendendo isso? É conviver no segundo ciclo mal feito com esse tipo de situação. Eu tenho certeza que, se não todos aqui, né? Eu acho que todos, mas se não todos, a grande maioria passa por essa dificuldade de conviver em um planeta com criaturas que estão de baixa moral espiritual. Então, não reclame. Melhore-se. Enriqueça seu padrão espiritual na fraternidade, na caridade. Afasta aquelas pessoas que você pode afastar, Não fique pela codificação do seu DNA. Sabe por quê? Muitos familiares seus, você nunca nem viu. Nunca nem viu. São espíritos que subiram para o seu estágio porque você não avançou. Entendeu aí? Tem muitos que falam assim, minha alma gêmea. Mentira, isso. E alma gêmea o quê? Você não subiu por teimosia, por rebeldia. E espíritos inferiores subiu para o seu padrão. Sabe ali quando você já chegou na 5ª série, mas você resolveu ficar no 1º ano primário? Aí você vai ter que ir todo mundo lá, eu sei lá, já sabendo fazer poesia, né?
Está entendendo isso? Então compreenda, ame sua família, mas compreenda que essa família é muito mais material, só a codificação do DNA. Não tem ligação espiritual nenhuma. Olha que eu vejo muitas pessoas, sabe, me perguntarem já, antigamente era muito mais, hoje menos. Geraldo morreu, sabe onde está? Tá. Geralmente a pessoa fala assim, ele não quer falar com você não. Eu não quero nem te ver. Ah, mas eu amava tanto. Você amava quando você estava na Terra? Eu fico pensando, não falo nada. Você amava quando estava na Terra? Entende? Ou vocês brigavam, degladiavam. Quando a pessoa morre, briga pela herança. E depois fica querendo comunicação e querem que o outro venha falar, meu filho, estou muito bem aqui. Mamãe te ama. Estou mandando um abraço. Não quer nem ver. Quantos espíritos já me disseram isso? Não, deixa eles resolver aí. Já chega, já basta. Casal que nem se conversava juntos. Ai, é meu, se morreu, eu morro. Morreu, não, agora não. Eu tenho muita coisa para fazer. Né? Aí, fala pro fulano, manda uma mensagem. Fulano não quer nem te ver. Está lá, amargando suas próprias dores. Então, é um momento muito bacana na nossa existência, muito decisivo nas nossas vidas. E há tempo de fazer essa transformação. Para isso, é necessário que você faça uma transformação na sua vida. Aproxime-se de Cristo Jesus, não das religiões. Não aproxime de religião, aproxime de Jesus. Não aproxime de templo, aproxime da verdade de Jesus. Esqueça o que estão nos ensinando, o que estão inserindo em nosso campo cerebral. E pegue o Evangelho de Jesus Cristo. Se você quer, vai lá na Bíblia Sagrada, Estranha Moral, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Vai lá. O parentesco físico, o parentesco espiritual, vai lá. Vai lá em Nicodemos, vai lá. Vai lá nas comunicações espirituais. Os anjos do Senhor que desceram, o anjo que conversou com fulano, o anjo que conversou com fulano, o anjo que mostrou o caminho. Vai lá. E viva aquilo lá. Só você pode te salvar. Agora entenda que teu filho é um espírito eterno que veio na condição de teu filho, mas ele não é nada seu 99% das vezes. Ele não é nada seu. Ele traz na sua... Vocês viram o que a menina fez esses dias? Eu lendo uma reportagem. Uma menina de 7 anos. Chegou na mãe, só para você entender o que é filho, se filho é mesmo esse criança, esse anjo sagrado, né? A filha chegou na mãe e falou, mamãezinha, eu conheci a segunda namorada do papai. Ah? Ela é tão bonita. Eu gostei tanto dela. É tão boazinha para mim. A mãe, como é isso, filho? Papai me apresentou ela, me levou ela. A mãe... O marido chegou mais tarde. A mãe se trancou e acabou com o homem. Brigou, xingou, ameaçou, pediu o divórcio. Pôs ele para fora de casa. E foi uma briga terrível. E ali foi ele pedindo, mulher, não existe isso, mulher, não tem isso, mulher. Isso é invenção da menina, não tem isso, não tem. Eu sou a minha vida é você é minha esposa, você eu amo, a minha família. Ela está mentindo. Ela deve ter... Ela quis alguma coisa e eu neguei, você negou e ela está fazendo isso. E ela entendeu que separar nós, ela vai ter mais. 3 meses depois saiu o divórcio. Estavam lá na sala do escrivão para fazer, lavrar o divórcio, assinar o divórcio. A filha
Ô, mamãezinha, é tudo mentira. Eu inventei tudo. Saiu agora. Semana retrasada eles assinaram o divórcio. Eu inventei tudo. É porque eu pedi para a senhora que eu fizesse alguma coisa, a senhora não deixou. E eu pedi para o papai, não deixou. E eu peguei e inventei. Então, não tenha medo de olhar para teu filho, para teu marido, para tua mãe, para teu pai, e compreender que ele é um espírito eterno. Não é o que você projeta porque está no seu documento. É pela realidade espiritual do ser em aprendizado. Agora, se nós estamos convivendo, eu desde criança, eu pensava, meu Deus, eu sou o patinho feio, né? Porque eu sempre fui o diferente da minha casa. Sou filho do meio, entre 7, sou do quarto. Falei, poxa, é tudo diferente, meus gostos, minhas palavras, meu jeito, Tanto é que eu sou o único espírita, né? E que ninguém nem aproxima de mim, nem aceita minhas visitas, né? Qual o motivo? Porque eu sou espírita, né? Se eu fosse cachaceiro, nós estávamos todos sábados juntos. Nós estávamos lá nas casas na beira dos rios Araguaia, nós estávamos lá nos apartamentos e casas em Mazargão, em Caldas Novas, né? Nós estávamos viajando pelo país inteiro, alugando casa mensal, que lá, quando na fase juventude adulta, no começo da fase adulta, a gente viajava, alugava uma casa na beira da praia, ficava 30 dias, tá? Né? De lá você viajava para as praias vizinhas, tudo, 30 dias, tomando cerveja, né? Curtindo o mar, jogando bola, né? Comendo e comendo. Frutos do mar, é isso, aquilo outro. Mas foi só encontrar o caminho de Jesus Cristo, do Espiritismo cristão, e eu passei a ser ruim. E fez a separação. Mas Jesus previu, onde tiver 5 pessoas, 3 estarão contra 2, 2 contra 3. O pai contra os filhos contra os pais, a nora contra a sogra contra as noras. Porque a partir de hoje, em meu nome se dividirão e usarão a espada para atacar um ao outro. Pois eu vim trazer, não foi a paz, mas a divisão. Jesus não falou isso? Então essas são as verdades. Ela é triste, não é? É difícil a gente aceitar isso no nosso coração. Mas se não aceitarmos, nós perdemos o sentido da encarnação. Nós não precisamos odiar ninguém, nem podemos odiar, porque Jesus Cristo é amor. Mas nós temos que conciliar entre nós e Deus e conciliar com as pessoas. Eu amo minha família, mesmo que eles não me aceitem. Qual o problema disso? Continua sendo meus irmãos, filho do meu pai, Braulio, filho da minha mãe, Conceição. Compreende? Mas eles têm caminhos diferentes. Assim como Jesus Cristo fez um caminho diferente de Maria, fez um caminho diferente de José, fez um caminho diferente dos seus outros 4 irmãos. E deixou o legado de crescimento e aprendizado no rumo da criação do nosso Pai Celestial, que é Pai de todos. Pense sobre isso. Não estamos tendo muito tempo para decidir e muito menos tempo para fazer o resgate de nós mesmos. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos? Obrigado, Senhor. Em tuas mãos santas e sagradas, nossas vidas entregamos. Somos gratos, Senhor. Abençoe esta casa que nos acolhe. Iluminai este templo, Senhor. Estendei, Senhor, ao lar aqui representado, tuas bênçãos sagradas. Em tuas mãos, Jesus, nossas vidas entregamos. Sob a luz abençoada, teu amor, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo o mal. Cubra-nos com teu manto, Jesus. Permaneça em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra
possa ter ofendido teu coração. Não é nossa intenção. A intenção é sempre o Evangelho de Jesus. Nós sabemos que a verdade de Cristo incomoda e muitas vezes vem na contramão dos nossos interesses. E na maior parte das vezes temos interesses materiais e não espirituais. Que Jesus ampare a todos, nosso Cristo Jesus acompanhe de volta ao lar, e que Jesus ilumine esta casa bendita e santa que só tem o propósito de evangelizar.